Destaques do dia. Novas datas da antecipação do 13º salário do INSS e PIS/PASEP. Comitiva de Bolsonaro com ministro da Infraestrutura visita o Ceará nesta sexta-feira, 26. INSS. Prova de vida de aposentados é suspensa até fevereiro. Novas datas da antecipação do 13º salário do INSS e PIS/PASEP. O governo federal pretende injetar R$ 57 bilhões na economia brasileira com a antecipação dos pagamentos do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS, bem como a antecipação do abono salarial do PIS/PASEP para os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. As medidas não têm impacto nas contas, pois o pagamento das parcelas antecipadamente só alteram o calendário de um pagamento que já está previsto para esse ano. Para que a medida possa vir a ser liberada, o governo aguarda a aprovação do Orçamento Federal para 2021, para que possa destravar e liberar as medidas. Datas de liberação. Quando surgiu a divulgação da antecipação do 13º salário bem como do abono salarial, o objetivo do governo era realizar a liberação já no mês de fevereiro. Contudo, as chances de que essa antecipação possam acontecer este mês são quase nulas. Como mencionado anteriormente, para que a medida de antecipação possa ser liberada, será necessário aguardar a aprovação do orçamento por parte do Congresso Nacional. Sem a aprovação do orçamento para este ano, os gastos do governo se tornam limitados, inviabilizando a antecipação. Outro detalhe também é que a folha de pagamentos do mês de fevereiro, que é paga em março, já está sendo impressa e nela não consta qualquer valor relativo à antecipação do 13º salário. Logo, dependendo de quando o orçamento for votado, tanto a antecipação do 13º salário, bem como a antecipação do abono salarial do PIS/PASEP podem ficar para março ou abril. A medida deve garantir algum fôlego à atividade enquanto o governo e Congresso se acertam em torno do tamanho da nova rodada do auxílio emergencial a vulneráveis. Em meio ao aumento do número de casos de Covid-19, a economia brasileira começou 2021 dando sinais de perda de fôlego, e a queda no Produto Interno Bruto, PIB, pode se prolongar até o fim do segundo trimestre deste ano. Comitiva de Bolsonaro com ministro da Infraestrutura visita o Ceará nesta sexta-feira, 26. Presidente o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, vem ao estado para a solenidade de retomada de obras inacabadas em estradas cearenses. Uma comitiva do governo federal vem ao Ceará nesta sexta-feira, 26, para a solenidade que marcará a retomada de 3 obras inacabadas em estradas federais. O evento será conduzido pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, e deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, sem partido. De acordo com a pasta, a ação faz parte da linha adotada pelo ministro de focar na conclusão de obras paralisadas por gestões anteriores. A agenda inclui passagens por Tianguá, Caucaia, Horizonte e Fortaleza. A agenda irá marcar a assinatura de ordens de serviço para o reinício da travessia urbana de Tianguá, na BR-222. Comissão Europeia, novos traçados da rodovia, variantes, em Umirim e no Distrito de Frios, também na BR-222. Comissão Europeia, além da conclusão do viaduto de acesso à cidade de Horizonte. Comissão Europeia, na BR-116. Comissão Europeia. Também está previsto visita às obras de duplicação em pavimento de concreto na rodovia BR-222. Comissão Europeia, no trecho Caucaia-Pecém, e as obras de duplicação do anel viário de Fortaleza, obra conveniada entre Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DINIT, com o Estado, por meio da Superintendência de Obras Públicas, SOP, e feita com 100% de recursos federais. Contratos. A soma dos contratos assinados para intervenções e retomadas de obras paralisadas no Ceará são da ordem de R$ 88 milhões, segundo informa o DINIT ao Povo. O maior aporte foi na assinatura de contratos para a retomada de construção de viadutos abandonados na BR-222, em Tianguá, orçada em R$ 66,1 milhões. Outra obra que estava parada e deve retomar é a de restauração e melhoramento da variante de Umirim e Curva dos Frios. O investimento foi de R$ 16,7 milhões, com recursos 100% garantidos.
Obra que aguarda há muitos anos uma conclusão e que atualmente está abandonada é o viaduto sobre a BR-166, em Horizonte. O DNIT informa que foi assinado um contrato de 5,1 milhões de reais, com 100% dos recursos garantidos, para que os trabalhos sejam concluídos. Segundo o órgão, a ideia é reiniciar após o período chuvoso, entre abril ou maio, e concluir ainda neste ano. Expectativa. Na edição do último dia 1º de fevereiro, o Povo repercutiu a expectativa de diminuição nos repasses para as obras em rodovias federais cearenses. A principal e mais sensível redução é na duplicação da BR-222 Comissão Europeia, entre o anel viário e a entrada da Comissão Europeia, 155 em direção ao porto do Pecém. Apesar de ser uma das obras mais demandadas pelos setores econômicos, a obra deve ter andamento menos veloz do que em 2021, uma vez que o projeto de lei orçamentária anual, PLOA, de 2021 enviado pela União ao Congresso prevê menos recursos para a obra, 18 milhões de reais inicialmente. Uma queda de 45% no montante de um ano para o outro. No ano passado, o contrato teve o equivalente a 32,8 milhões de reais executados de serviço, ainda restando 124,5 milhões de reais, para que os repasses sejam completados para a intervenção. O projeto é importante, pois por ali passam as cargas em direção ao porto do Pecém, e é esperado há mais de 10 anos. Trabalho em 2020. Seguindo a linha do Ministério da Infraestrutura, o DNIT no Ceará priorizou a retomada de obras paralisadas e as estruturas efetivamente entregues em 2020 somam 3,5 milhões de reais, na entrega de 8 passarelas. 2 na BR-116 e outras 6 na BR-222. Outros 88,2 milhões de reais, em serviços de manutenção, foram para os tapa-buracos, limpeza de dispositivos de drenagem, em 24 contratos firmados para atender os 2.260 quilômetros de estradas federais no estado. Também foi entregue, na última semana, o viaduto sobre a Comissão Europeia, 040, ligando a Comissão Europeia, 010 com a BR-020, início do anel viário, no Eusébio. O DNIT ainda destaca que 6,9 milhões de reais foram realizados em restauração, drenagem e sinalização de trecho da BR-122, entre Quixadá e Banabuiú. O trabalho está atualmente em processo de finalização. INSS. A prova de vida de aposentados é suspensa até fevereiro. Portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que não fizeram a prova de vida entre março de 2020 e fevereiro deste ano não terão seus benefícios bloqueados. A Portaria número 1.266/2021, publicada hoje, 20, no Diário Oficial da União, prorroga a interrupção do bloqueio de benefícios para as competências de janeiro e fevereiro, ou seja, para pagamentos até o fim de março. A prorrogação vale para os beneficiários residentes no Brasil e no exterior. De acordo com a portaria, a rotina e obrigações contratuais estabelecidas entre o INSS e a rede bancária que paga os benefícios permanece e a comprovação da prova de vida deverá ser realizada normalmente pelos bancos. Realizada todos os anos, a comprovação de vida é exigida para a manutenção do pagamento do benefício. Para isso, o segurado ou algum representante legal ou voluntário deve comparecer à instituição bancária onde saca o benefício. O procedimento, entretanto, deixou de ser exigido em março de 2020, entre as ações para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, e a medida vem sendo prorrogada desde então. Desde agosto do ano passado, a prova de vida também pode ser feita por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site do órgão por beneficiários com mais de 80 anos ou com restrições de mobilidade. A comprovação da dificuldade de locomoção exige atestado ou declaração médica. Nesse caso, todos os documentos são anexados e enviados eletronicamente. Militares inativos também foi publicada no Diário Oficial da União portaria do Ministério da Defesa que também suspende, até 30 de junho, a atualização cadastral para a prova de vida de militares inativos, pensionistas de militares, militares anistiados políticos e dependentes habilitados.
De acordo com o texto, nesse caso, o bloqueio de pagamentos por falta de realização da comprovação de vida voltarão a acontecer a partir de 1º de julho. A medida também foi adotada em março do ano passado em razão da pandemia de Covid-19 e vem sendo prorrogada.